Mais de 7 mil reais é o que ela está faturando por mês como closer digital. Hoje a gente vai conhecer a história, a trajetória de mais uma closer digital aqui. E nós queremos conhecer todos os detalhes dessa transformação de vida. Ela nos contou, no direct, falou que era o faturamento que ela desejava, 7 mil reais, e ela conseguiu atingir. Então, tem que vir pra live, Tem que vir pra live, compartilhar aqui com a gente como foi a trajetória, como tá sendo essa vida de closer. Gente, muito bom poder compartilhar isso com vocês também. E boa noite, pessoal! Boa noite! Que bom, que prazer ter vocês aqui. Muito bom, mais uma segunda-feira de live, mais uma segunda-feira conversando com uma das nossas closers digital, formada aqui pelo Closer Digital, É muito legal a gente conhecer a história de cada pessoa. E eu tô vendo que já tem closer aqui, hein? Ó a Ana aqui. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, gente. Vamos entrando, porque daqui a pouco eu já vou chamar a nossa convidada especial, que a gente já tá aí ansioso para conhecer toda a trajetória dela aqui dentro do Closer Digital. Enquanto a gente inicia, gente, você vai mandando esse aviãozinho aqui para as pessoas que você sabe que precisam mudar de vida, que querem mudar de vida, que precisam trabalhar das suas casas, Ou fazer uma renda extra também. Hoje eu conversei com várias pessoas que querem trabalhar como closer também, com uma renda extra. Pessoas que trabalham no banco e em outras coisas, Então, se você conhece alguém que quer fazer isso, por que não transbordar na vida dessa pessoa também? Por que não mostrar essa possibilidade? Então, já pega esse aviãozinho aqui, no cantinho e manda pelo menos para 5 pessoas, hein? Pelo menos para 5 pessoas. Para pessoas que a gente tem que pensar assim, não tem coisa melhor do que você crescer ao lado de outras pessoas. Quando você tá crescendo sozinho, solitário, é assim, mais desafiador. Agora, quando você tem amigos para compartilhar, é muito bom. Então, chama seus amigos aqui para vir também mudar de vida junto com você. Ó, a Cleidiane, que já ganhou aí, já recebeu o seu primeiro pagamento como closer. Postei lá no meu perfil. Olha só. Ana Lídia, boa noite. Tô muito feliz. Louvado seja Deus. Amém. Se você já é closer, conta pra gente, Ana Lídia. Se você já é da família aqui do Closer Digital. Matheus, boa noite. Ó, Gleiciane, boa noite. Boa noite, Ju, sou aluna, Ju Coelho aqui. É uma xará minha, Gente, que bom ter vocês. Vocês viram que hoje eu tô assim, mais ofegante, Porque, gente, 38 semanas não são 38 dias, de gestação. Então, eu tô um pouquinho mais ofegante. Mas vai dar tudo certo. É só isso que tá acontecendo. Só tô ofegante mesmo. Mas a gente vai dar continuidade aqui nessa live, Ana Lídia, estou terminando o meu curso. Ai, que bom, boa noite. Finalizei o curso hoje. Ai, que bom, Ariane. Colocar em ação agora. Vou querer contar meu testemunho aqui, hein, Ju? Amém, que bênção. Eu amo quando vocês vêm aqui para contar o testemunho, gente. Muito bom mesmo. E acho que eu vou esperar só mais um minutinho para chamar a nossa convidada, pra gente conhecer a trajetória dela. Ai, olha, a Ellen, depois de longos meses, este mês vou iniciar o curso. Ai, que bênção!
Bênção demais. Ó, fiz 71% do curso, que bênção, glória a Deus. Agora vou rumo ao 100% e colocar em ação para conseguir aí já ter esses resultados, igual das meninas que a gente coloca aqui, aqui na live, né? A Osana, que estava na live passada, está linda, Ju. Obrigada. Gente, pensa numa grávida que se acha, viu? Tô me achando toda linda mesmo. Gente, vou chamar a nossa convidada aqui para não ficar enrolando, né? Pra gente ter mais tempo aí para conversar com ela, para entender como que foi a trajetória dela. Deixa eu já achar ela aqui. Não sei se ela já chegou. Deixa eu pesquisar. Não consegui achar. Flávia, se você já estiver na live aí. Entrou agora. Flávia, vou te chamar já pra gente iniciar, porque nós estamos curiosos aqui, nós queremos muito saber da sua trajetória. Ó, aqui, vou chamar você, Flávia, agora. Isso. Espera. Agora é só aceitar. Chegou. A câmera tá virada, Flávia. Então, peraí. E agora? Boa noite, querida. Tudo bem? Boa noite, Ju. Como você está? Tô bem demais, graças a Deus. E você? Eu estou bem. E a princesa, daqui a pouquinho, né? Tá. Ela tá aqui chutando, remexendo aqui, me deixando sem fôlego. Às vezes eu vou falar, andar falando, eu fico sem fôlego aqui, mas a gente tá indo. Eu sei como é. O meu já tem 23 anos, passa rápido. Nossa, tem que aproveitar, né? Aproveita, Ju. É um momento maravilhoso, é um momento muito especial, né? Demais, nossa. Nossa, Flávia, que bom que você veio para essa live. Estou muito feliz porque você atingiu aí o resultado que você desejava. E esse povo aqui, eles querem te conhecer, Flávia. Que maravilha! Estou aqui para isso. Ô, Ju, eu só não tô te vendo. Você está me vendo? Eu não estou te vendo. Sério? Eu estou te vendo. Eu estou só me vendo. Mas não tem problema. Se tá tudo certinho aí para você, tá legal. Se você quiser sair e entrar novamente, geralmente quem entra com a câmera virada, acontece isso. Você quer sair e entrar? Pode ser? Então sai e entra. Tá, peraí. Pessoal, a Flávia saiu e vai entrar aqui novamente porque ela não tá me vendo. E é bom a gente conversar olhando no olho, né, gente? Ai. Olha só, Ana Lídia, peguei um cartão emprestado e não me arrependo. A primeira vez que faço um curso tão bom. Estou bem confiante também. Ai, que bom, Ana Lídia. Nós vamos contar seu testemunho aqui, em nome de Jesus. Daqui uns dias a gente já vai ter aí seus resultados. Nós contamos aqui o seu testemunho. Vou te convidar novamente, Flávia. Chamei aí. Aceita. E aí? Ai, virou a câmera de novo. Tá indo. Agora eu tô te vendo. Agora tá tudo certo. Que bom. Glória a Deus, então. Então, bora começar, Flávia. Flávia, se apresenta aí pro pessoal, né? Conta aí um pouquinho da sua história, sua trajetória. A gente tá aqui querendo te conhecer. Perfeito. Sou Flávia, moro no Rio de Janeiro, tenho 50 anos, sempre trabalhei com vendas,
sempre trabalhei no comercial. E quando que teve a pandemia em 2020, eu peguei o digital para poder estudar. Porque como eu trabalhava muito, e aí todo mundo na pandemia, eu sempre trabalhei externa, sempre trabalhei visitando indústrias. Eu trabalho com logística. Então, eu ficava o tempo todo em cima de um carro. E aí chegou a pandemia, ninguém podia fazer nada disso, e eu usei o digital para começar a estudar muitas coisas. E a minha mente começou a abrir, né? Eu falei assim, não, eu não quero mais ficar para lá e para cá no Rio de Janeiro, em cima de um carro, e eu acho que eu vou começar a estudar algumas coisas. Só que, Ju, eu gastei muito dinheiro. Eu comecei com um dropship. Era um investimento altíssimo. E depois do dropship, eu mantive alguns meses, não consegui chegar aonde que a minha meta, fui ser afiliada. Então, assim, comprei alguns cursos, que eu me lembro aqui, que eu anotei aqui, foram 8 cursos. Eu, eu te conheci Bastante. o ano passado, no mês de junho para julho de 2024. E eu fui assistir tudo que você estava explicando. Eu falei assim, ué, close é ser uma vendedora, é o comercial, é o que eu amo fazer, é o que eu sei fazer. E eu adoro ser vendedora, porque vendedora não tem, né? O nosso limite, não temos limite, né? Nós somos o tempo todo. E aí eu falei assim, não, eu vou dar essa última oportunidade para o digital. E que bom que eu fiz isso. Porque sabe aquela vozinha aqui dentro do coração, né? Você vai conseguir alguma coisa dentro do digital. Então, como que a minha decepção foram muitas, principalmente muito dinheiro que eu investi, dropship é um nível AA, né? Para você poder conseguir alguma coisa, é um investimento aí alto. E só que eu não queria desistir do digital. Eu ainda continuo, eu sou PJ na logística, eu tenho alguns clientes, sim, na logística, clientes de muitos anos, e eu continuo, só que sabe aquela virada de chave no digital para você poder aumentar a sua renda, dar continuidade, né, ter outro projeto. E foi quando que eu conheci o Close. Eu agradeço muito, porque, assim, foi a única coisa que não tirou dinheiro. Apenas está colocando dinheiro na minha família, no meu bolso. E eu preciso muito trabalhar dentro da minha casa. Eu tenho minha mãe não mora comigo, eu sou vizinha da minha mãe, mas eu dou um apoio em alguns horários. E eu preciso muito não ficar para lá e para cá, né? Ou presa dentro de uma empresa, de 8 às 18, depois pega todo o engarrafamento do Rio de Janeiro. Então, trabalhar no digital, dentro da minha casa, é uma bênção de Deus. Eu estou muito feliz, Ju. Você e o Lucas entraram na minha vida porque eu pedi, Papai do Céu, para assim, me dar uma resposta. Eu não posso só ter perdido tanto dinheiro e não ver o retorno. E aí eu fico até arrepiada. E aí eu encontrei vocês pelo Instagram. Ninguém me indicou. E aí eu assisti uma live, depois da live, eu falei assim, não, vai ser o último investimento que eu vou fazer dentro do digital. E graças a Deus, esse investimento está me dando retorno. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, né? Nossa, é tão bom, né? Quando a gente encontra algo assim que realmente dá certo, Isso. né? A gente vai investir. Ainda mais quem já investiu tanto aqui no digital, né? Aqui já chegou gente aqui falando que investiu na live aqui, né? Que já tinha investido mais de 30 mil reais e nunca tinha tido retorno. E foi ter retorno aqui. Que bom, que bom. E me fala, assim, qual que foi, assim, os seus desafios no início? É. Então, eu entrei no curso dia 8 de agosto. Aí eu estudei, eu me dediquei, eu falei assim, não,
vou parar um pouquinho a minha ansiedade, porque eu sou elétrica, vou parar um pouquinho, vou me organizar para poder dar certo. E enquanto isso, eu comecei a fazer as prospecções, né? O que a gente tem que fazer, né? Essa comunicação. Até mesmo esse Insta, eu só criei para isso, né? Para poder fazer esse contato, né? Que conforme você ensina dentro do curso. E já comecei a ter um retorno, já comecei a ter call, comecei e conheci muitas pessoas, Ju. Esse tempo todo, de agosto para cá, eu já conheci muitas pessoas, eu já agradeci muitas pessoas, do quais que eu não trabalho mais. É tudo assim, a gente tem que ter uma conexão, né? Tem vários tipos de modelos de trabalho aqui dentro do digital. E setembro, finalzinho de setembro para outubro, já comecei a ter um retorno financeiro, pagou o curso, já tive lucro. Eu falei assim, opa, então peraí, deixa eu continuar, que eu estou no caminho certo. Agora, finalzinho de outubro para novembro, eu já vi um valor legal, eu já vi um valor do qual que já conseguia pagar as minhas contas. Agora, a minha maior virada foi dezembro e janeiro. Janeiro foi o meu máximo, até o momento. Mas eu estou vindo com uma grande novidade agora. Acabei de participar de uma call. Lembra que eu falei para você que eu ia ter treinamento hoje? Então, de manhã eu trabalhei, de tarde, depois do almoço, levei minha mãe no médico de rotina mesmo, voltei, fiz um treinamento, né, uma call, e vai ter coisa boa aí, se Deus quiser e Deus quer. Então, assim, estou só em crescimento. Mas eu comecei em agosto, o resultado eu já comecei a ver outubro e novembro. Que bênção, glória a Deus. E conta pra gente aí quais foram esses resultados. Então, outubro, novembro, 2.200, aí numa outra plataforma, 3.700, porque eu trabalho com 3 plataformas. Então, somando tudo, eu já cheguei a passar um pouquinho mais do que 4. Aí eu tinha a minha meta particular, ainda tem a outra meta, que é chegar ao 10K. Eu já ultrapassei o 7, mas não cheguei ao 10. Mas eu acredito que até março eu vou chegar, devido a esse novo projeto do qual eu estou entrando. E dezembro, porque assim, o infoprodutor, ele tem lançamento, né? Então, ele tem um lançamento por mês. Então, cada lançamento dele é o boom. E o meu máximo foi esse valor que eu cheguei agora em janeiro. Também dizem, né, que janeiro, para o seu primeiro mês, aqui o digital sempre é muito bom, né? E para mim foi muito bom. E assim, Ju, conforme o curso ensina, né? Você aprende a ser o produto, né? O produto da pessoa que você está trabalhando. Então, eu me dedico muito, eu estudo muito, eu não tenho problema em termos de horário de trabalho, mas você pode administrar o seu tempo, né? Você pode chegar e pode falar assim, eu vou trabalhar hoje tantas horas. Também você pode planejar quantos que você quer trabalhar, né? Então, assim, agora, dezembro, janeiro, eu tive que falar não para muitos. E aí eu fico pensando, meu Deus, como que eu posso falar não? Eu quero né, pegar todos para poder dar suporte. Mas não, então eu tive que fazer uma escolha. E quando que eu entrei no curso, tinha lá no nosso grupo, né? No nosso network, que vai ter um momento que você vai ter que dispensar alguém. E eu ficava assim, meu Deus, como assim dispensar alguém? E eu cheguei nesse momento, porque assim, para a gente entrar, a gente entra para fazer o 100%, né? Então, eu já cheguei ao nível, Ju, de eu ter um fixo mais comissão. Foi agora, novembro para dezembro, e fiz um trabalho legal e o infoprodutor me colocou como líder da equipe. Nossa. Então,
Aí eu ganho um fixo e ganho uma comissão em cima da equipe também. Então, assim, são muitas novidades, né, Juliana? E assim, quem estiver comprometido, quer trabalhar, fazer o seu trabalho, lógico, né? Às vezes pode existir alguma regra, quando que você é contratado, tem um fixo, às vezes tem ali uma reunião de manhã, de tarde, de noite, mas existe uma adaptação, né? Por a gente ser PJ, para a gente ser MEI. Então, assim, eu estou maravilhada referente ao que eu consegui chegar e o que eu ainda vou conseguir chegar. Amém, que bom. Aí, ó, poucos meses, né? Começou a faturar em outubro, novembro, dezembro, janeiro. Já tá aí faturando mais de 7 mil reais, dispensando infoprodutores. É, Eu falo. e outra coisa, Ju, se eu somar, vai passar de 7 mil. Por quê? Porque agora, dia 20, eu tenho 8.840 para receber. Então, se eu somar não, 8 mil não, 2.840 para receber. Se eu somar isso aqui, vai passar de 7. Então, Glória a Deus. o que Então, eu... assim, esse mês passa de 7? Não, Seria? Oh. né? Já Ah, passei de 7, mas ainda vou receber agora, dia 20, quinta-feira, o que está lá na plataforma, porque às vezes a plataforma demora 30 dias para liberar. aham. E esse valor que eu estava anotando, esse valor eu não tinha somado. Então, assim, vai ser muito mais. Não vou chegar a 10, mas eu vou chegar a quase 10. Que bênção! Glória a Deus! Olha só. Nossa, pouco tempo demais, né? Pra ter essa evolução aí que você tá tendo, né? Todo o processo aí. Começou ganhando aí quase 4, né? Isso. No mês, aí, e agora a cada mês vai se superando e vai ficando disputada no mercado, vai dispensando infoprodutor e vivendo, né? Vivendo aqui o que a gente fala. A gente faz muita live e eu sempre falo isso. Falo, vai chegar, igual você mesmo viu, vai chegar a hora que vocês vão dispensar. Porque tem muitas oportunidades, né? E Se porque você tivesse desistido lá em setembro, já pensou? é, se eu não tiver, por exemplo, eu entrei em dia 8 de agosto, né? Eu passei o agosto todinho fazendo o quê? O estudo, né? E, e aí o que acontece? Se eu tivesse não ouvido o meu coração, se eu tivesse assim, não, por exemplo, você tem o exemplo de 30 mil, eu não perdi 30 mil, mas se eu somar aí, eu perdi mais ou menos uns 5 mil fácil, né? Em termos de investimento, em termos de comprar os outros cursos, em termos de dropship. Mas, assim, não perdi mais porque eu não tinha. Porque se eu tivesse para gastar, eu tinha colocado. Mas eu sempre falo assim, toda a experiência que eu tive no digital, eu tentei, o dropship foi em 2023, 2022 para 2023. Todo, toda a experiência que eu fiz dentro do digital é porque eu precisava muito e eu falava assim, gente, por que eu não consigo? Mas foi bom, Juliana, porque isso aí foi uma experiência. Agora, do qual que eu trabalho 100% no digital, eu vejo muitas linguagens aqui dentro do digital. E eu conhecia porque aqueles cursos lá atrás, do Drop, de afiliação. Então, assim, eu falo que foi um investimento para eu ter mais experiência. Está lá no meu currículo, né? Eu sei fazer tudo, tudo dentro digital, tráfego pago, orgânico, tudo, tudo. Então, assim, acabou somando, né? Mas referente a ter valor, o retorno financeiro para o meu bolso, para o sustento da minha família, eu só consegui no digital. O Close Digital, ele fez com que pegasse todas aquelas minhas feridas, aquelas minhas decepções, curasse. Porque se eu somar de setembro até hoje, eu já entrou mais dinheiro do que eu gastei.
né? Glória a Deus, que bênção. Olha só, recuperou todas as vezes que você, anterior, que você investiu em outros cursos errados. Isso. Que Então, bênção. assim, e agora eu sei que tem um caminho para sempre. Se eu estiver viva, eu vou estar trabalhando. E eu estou trabalhando. E assim, gente, hoje em dia, não aqui dentro do digital, né? Dentro do digital é a postura, é o ensinamento, é o seu comprometimento que vai fazer quem é você. Então, eu tenho 50 anos, eu não sou mais uma novinha. Eu faço 51 anos em maio. Então, assim, eu não tenho esse problema com a minha idade. Eu trabalho, tem pessoas na equipe que eu trabalho com 20 anos, né? Mais novo que o meu filho. Então, é um caminho e é um lugar onde que não importa a sua idade, o que importa é a sua competência, o que você quer fazer. Isso. E assim, ainda dói no meu coração, Ju, eu ter que falar não. Ainda dói muito, porque a minha vontade é pegar todo mundo. Mas é que negócio, se um infoprodutor está me pagando um fixo, mais uma comissão, e ele precisa do meu trabalho, né? Um horário diferenciado, então eu tenho que fazer o que foi combinado. Aí, por exemplo, aqui dentro, Flávia, você faz o seu horário? Sim, eu acabei de falar que hoje eu levei minha mãe no médico, né? Se eu vou trabalhar depois que terminar essa live, é porque eu quero, não é por obrigação minha. Porém, se eu trabalho com vendas, quanto mais eu vender, mais eu vou ganhar. Então, estou aqui, dentro da minha casa, está tudo bem com a minha família. Daqui a pouquinho vou só terminar aqui e vou comer um sanduíche. E por que eu não posso continuar trabalhando? Agora, se a pessoa tem uma filha pequena, realmente, em horário, você vai se adaptar e você vai administrar o seu horário. Eu sou livre, porque o meu filho já se vira sozinho, né? Então, assim, já tenho esse espaço. E é muito bom, gente, é muito bom. Que É bom. muito bom. Eu fico vendo, né, você falando aí, ó. Tem 50 anos. Esses dias eu conversei com a dona Sônia, 61, né? Direto, converso com alguém aqui. Tem uma aluna nossa também, que ela assim, ela também tem mais de 60 anos. Ela é mãe de outra aluna nossa Tá? aqui, e ela também garrada, já faturando bem, né? Aqui no digital, como closer. E sabe qual que é o grande diferencial que eu vejo em vocês? Por que vocês estão assim se destacando? Por quê? Porque não sabe que precisa trabalhar, sabe que tem a autorresponsabilidade de colocar em prática, de estudar e colocar em prática e não desistir, né? Isso aí. Isso faz a total diferença, ter postura, não desistir. Tem gente que desiste rápido demais, né? Eu tava vendo aqui, tinha um comentário aqui, uma aluna, né, falou que assistiu 77% do curso. Aí em outro comentário ela falou que já estava pensando em desistir, mas em cada live é uma explicação para continuar. Nem terminou o curso e já quer desistir, como assim? Né? Tem que E, colocar a mão na massa. e outra coisa, a pessoa, por exemplo, a aluna que você investiu, você colocou o seu dinheiro, você ainda não terminou o 100%, você ainda não fez o que tem que ser feito, não desista. Por quê? Depois você vai ter o certificado, depois você vai... Às vezes você vai ter uma dúvida, você vai voltar naquela aula novamente, vai continuar. E por que desistir? Eu vou falar uma coisa, gente. Muitos infoprodutores estão precisando e não tem pessoas de qualidade. Aí fica rodando de equipe e aí fala assim, gente, eu preciso e não tenho. Então, o que a Juliana falou, autorresponsabilidade, comprometimento. Então, assim, eu acho que a maturidade, né, a gente acaba, mas, por exemplo, eu comecei a trabalhar com venda carteira assinada, eu tinha 20 anos. Mas eu comecei a trabalhar
na minha adolescência, porque eu fazia perfume. Eu ia lá em Niterói, comprava as essências, fazia o perfume e vendia. Eu sou da época que eu vendia Clinance, nem sei se as pessoas conhecem essa marca, marca de cosméticos. Então, sou formada em contabilidade, então não é por falta de estudo, é porque realmente eu gosto de trabalhar no comercial. O comercial, para mim, é o coração da empresa. Então, o que o Close ensina? Ele ensina essa movimentação, ensina você a ser o coração da empresa. Então, vai ter momentos que a gente vai ganhar menos? Pode até ser, mas vai depender da nossa qualidade de trabalho. Então, desista não, gente. Porque eu aqui, com essa toda experiência no digital, eu já levei muita, sabe, na cabeça e eu não desisti. Porque o meu coração falava assim, impossível você não conseguir. Se as pessoas conseguem, por que você não consegue? Aí eu falava para mim mesma, porque eu não tenho dinheiro para investir. Então, quanto que eu conheci o Close, que eu vi o valor do investimento, eu falei assim, opa, eu consigo. E quanto que eu consegui uma comissão que pagou o investimento muito rápido, eu falei assim, não estou jogando dinheiro fora. Não joguei fora dessa vez, né? E eu falei, vou fazer acontecer. E assim, Ju, não... Esse valor, para mim, eu estou muito grata a Deus, a vocês, você e o Lucas, toda a sua equipe, todo esse network, tantas pessoas, Ju, que eu já conheci, tantas pessoas dentro do Close que já trabalham comigo, que eu já fiz amizade, sabe? Que eu tenho um carinho tão especial. Se eu citar o nome aqui, vou esquecer de alguém, então eu preferi não citar. Mas, assim, eu tenho uma meta. Qual é a minha meta? A minha meta é o digital virar a minha principal fonte de renda e a logística for a minha segunda. Por quê? Porque eu acabo colocando mais energia aqui no digital. Então, se eu estou botando mais energia, se estou botando mais tempo aqui dentro, eu tenho que faturar mais do que eu faturo na logística. E está chegando, vai chegar o mais rápido possível. E é isso, gente. É muito bom. Não tem... Quem quer entrar, não tenha dúvida. Eu sou uma pessoa muito séria. Eu sou simpática, eu fico rindo, mas eu sou uma pessoa muito séria. E eu jamais ia estar falando aqui algo que não fosse a minha realidade, né? O meu sentimento. E acreditem que pode ter esse caminho e vai ter esse caminho. Agora, não desista. Meu filho tem 23 anos, ele faz faculdade, ele também trabalha. E graças a Deus, ele tem esse exemplo que não é para desistir. Porque, às vezes, quando que a gente está apanhando, vamos falar assim, né? Conforme aconteceu comigo dentro do digital, eu estava aprendendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, tinha resposta para tudo. Agora, não deixa ansiedade, não deixa querendo... eu quero logo fazer o curso, semana que vem já quero estar fazendo prospecção. Você faz só queimar. Você tem que fazer o passo a passo, né? E aí, vai ter assim, o infoprodutor vai chegar e vai falar assim, salvei o seu contato. Ju, eles falam assim, Flávia, salvei o seu contato. Quando você tiver um tempo, você me chama? Chamo. Entendeu? Porque na minha apresentação, quando que eu vou fazer um contato com o infoprodutor, eu fiz um texto, eu fiz um resumo da minha trajetória. E aí muitos falam assim, que legal, porque aí eu coloco passo a passo, eu coloco o que eu vou ver dentro da equipe deles. Eu fico, né? Eu conto uma história, como se fosse uma representação. Se vende bem. Isso. Então, assim, por que a pessoa vai desistir se a pessoa está num caminho que eles estão precisando de vendedores e não tem vendedores no mercado? Então, desistam, gente. Bora, força, estuda, se dedica e coloca a sua meta para acontecer. Que vai acontecer. Isso aí eu tenho certeza, Ju. É isso aí. Não tem dúvida também, né? Tantas pessoas aqui chegam nessa live. Toda semana a pessoa pode entrar aqui. As lives
ficam salvas lá no meu perfil. Tem gente de tudo quanto é jeito. Tem gente, a maioria das pessoas que nunca tiveram experiência nenhuma com venda, consegue ter faturamentos altos. Você tem experiência com venda, entrou para o Closer Digital, agregou muito para você, começou a ter resultado aí no digital, né? Depois de tantas frustrações em outros cursos diferentes, né? Em outras áreas diferentes. E agora, gente, por que você que está aí não vai dar certo, né? Isso. É só colocar em ação. É só colocar em ação. Não tem jeito. É para todo mundo. Ó, tem uma aqui que falou, né? Fiz a entrevista, passei hoje, estou em treinamento. Gente, acredita que tá certo sim. E até conforme a gente conversa muito sobre isso, né? Mentalidade. Se a gente não vira a chavezinha na mentalidade, eu acho que tudo, gente, na nossa vida é o que a gente deseja para si, né? Então, se a pessoa deseja e para no meio do caminho, cadê? Não tava 100% conectado na mentalidade, né? Não tava. Então, a gente tem que pensar dessa forma. E a postura dentro do digital, por exemplo, não é só porque eu estou aqui dentro da minha casa que eu não vou me arrumar, que eu não vou estar preparada para fazer uma call com muito comprometimento, muita postura. A gente tem que estar como se fosse que a gente está dentro de uma empresa, porque eu sou a minha empresa. Então, o meu CNPJ vale muito. E eu quero que meu CNPJ cresça muito, né? Como a Ju também quer que dela cresça muito. E isso daí é postura, é mentalidade. Então, assim, gente, vocês que são mais jovens, vocês com uns 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, aproveitem. E o mercado, ele está, na minha opinião, Ju, ele está carente. Por quê? Porque se eu falo não para o infoprodutor, significa que ele não conseguiu um outro profissional para colocar. Então, na minha opinião, é uma fatia muito ampla que a gente pode ter muita oportunidade. É só a pessoa querer. Não tem, eu não vejo essa dificuldade. Ah, Flávia, tudo foi mar de flores? Não, primeiro eu estudei, segundo eu comecei a fazer o que a Juliana e o Lucas ensinam, né? O terceiro, eu dispensei algumas pessoas com quais que eu não me conectei, isso vai fazer parte do caminho, e tá tudo bem. Agora que a Juliana falou, são 4 meses, Se eu estivesse numa CLT, eu tinha acabado de passar o meu período de experiência, que são 3 meses, são 90 dias, né? Então, eu estaria agora no meu primeiro mês sem experiência. É muito pouco tempo, gente. É muito pouco tempo. Não, assim, se tivesse no CLT, seu salário ia aumentando assim? Não, né? Porque o CLT é aquele salário fixo, né? E outra coisa, para mim, Flávia, não consigo mais trabalhar dentro de um escritório presa, né? Eu preciso ter essa liberdade, porque eu faço N tarefas. Então, para mim, chegar e falar assim, Flávia, tenho um CLT, 5K, com alimentação, e você vem aqui, gasolina. Não, eu não quero. Eu quero trabalhar em home, quero trabalhar em casa, quero ficar aqui, gastando a minha light, no ar-condicionado, nesse Rio de Janeiro, que está uma doideira de calor. Meu Deus do céu, está muito quente aqui esse Rio de Janeiro. Mas é isso, eu acho que é tudo a gente questão de o nosso caminho, aonde que a gente quer chegar. É verdade, viu? Flávia, me conta assim, qual que foi o ponto assim que você falou assim, que você deu a virada mesmo, que você falou assim, não, eu vou acreditar e vou entrar no Closer Digital, porque assim, para quem passou com tantas frustrações, né, de outros cursos, o que te fez assim realmente mudar de ideia,
Porque o que eu vejo? Muita gente que investiu em outros cursos fica com medo. E Aham. você teve medo também? E o que fez você destravar do medo? Então, anotei aqui 8 cursos, tá? Mas o que eu comprei em abril foi a minha maior decepção. Porque o dropship, ele não me decepcionou. Ele me colocou num caminho, tá? Eu estava lá fazendo a mentoria, fazendo tudinho, só que tinha que ter muito investimento. No caso, eu não tinha. Porque se eu tivesse, pode ter certeza, Ju, que eu ia investir. Então, eu não tenho medo nessa parte, só que eu não tinha esse valor para investir. E aí eu fui tentando na parte de afiliação. Ju, quanto que eu vi lá como é que fala? Propaganda, né, no próprio Insta, Anúncio. isso, seu anúncio, eu vi uma vez, 2 vezes, eu falei assim, não tem como não dar certo. Porque aí, depois que eu vi, eu assisti a live, fiz questão de assistir a live. Era uma, não me lembro o nome dela, mas é uma que ela trabalha durante o dia e à noite, e na hora do almoço dela, ela mandava e estava vendendo. E A eu falei Fabi. assim, hã? É a Fabi. A live da Fabi. Foi essa. E aí eu falei para ela, falei para mim mesma, assim, impossível não tá certo. Então, Ju, primeiro eu senti muita confiança naquele seu anúncio. Depois, a transparência na parte da live. Porque aqui, gente, na live, eu não sei nada que a Juliana vai me perguntar. Então, a gente está tendo uma conversa. É uma conversa normal que eu estou tendo com a Ju. Então, as lives, eu ficava vendo pessoas, eu falei assim, por que não vai dar certo para mim? É impossível não dar certo. E assim, quanto que foi rápido para mim, né? Vamos dizer aí que foi meados de setembro, que o valor do curso eu já tinha recebido em comissão, eu falei assim, não perdi. Então, acho assim, Ju, a sua transparência, né? Você é uma pessoa que quem te segue, quem olha o seu Instagram, vê que você é uma pessoa do bem, uma família linda e maravilhosa. Então, essa transparência colocou aquela minha vozinha no coração assim, não desiste no digital. E eu não desisti. E eu falo assim para as pessoas, né, minhas amigas, meus conhecidos, minha família, eu não desisti no digital. Eu não quero nem falar essa frase. Eu persisti no digital. Porque, assim, 2022 foi um ano muito que o Papai do Céu colocou aqui na minha vida muito difícil, profissionalmente, financeiramente. Passei por muitas situações, só família, que sabe. Então, em 2023, eu olhei, de vez de eu ficar só estudando no digital, né? Porque lembra que eu falei, desde a pandemia eu estudo muito no digital. De vez de eu ficar só estudando, eu quis investir para poder ser uma profissão para mim. E foi só bomba, né? 2023. Aí, 2024, abril, foi em abril, e o outro foi dia 6 de junho. Foi meu penúltimo curso. E o meu último curso foi dia 8 de agosto, que foi Close Digital. Amém. Então, assim, você me perguntou, foi a confiança que você passou, Ju. Ai, Porque quando a gente vê um anúncio, a gente vai lá no Instagram da pessoa. Então, eu comecei a olhar seu Instagram. Depois eu assisti uma live. Então, eu acho que todo mundo que assiste uma live sabe muito bem que a gente está falando aqui totalmente na transparência. E eu reforço na minha live, junto com a Juliana, que eu estou muito feliz de eu estar participando, muitos profissionais precisam de closing. É só isso que eu falo, gente. verdade. Precisa, o mercado precisa muito. E de closer assim, ó, gente, bem posicionada, confiante, que coloca em ação aquilo que a gente ensina. As empresas, elas querem pessoas boas, pessoas confiantes, né? Pessoas com a mentalidade ali, a mentalidade de crescimento. Não é à toa que a gente tem aquele módulo de mentalidade.
porque é essencial. Então, todo curso, gente, é para te preparar para você chegar no nível aqui da Flávia. Você chegar nesse nível aí, estudar, se preparar bem, entrar nas empresas, né? E crescendo nas empresas financeiramente, crescendo aí, é líder hoje. Flávia é líder hoje. Agora, de outros closers, a Flávia é líder com 4 meses, gente. E já tá faturando aí, vai chegar nos 10K daqui uns dias. Não tem dúvida disso, Flávia. Foi muito rápido, Ju. Quando eu virei líder dos closer, foi no mês de novembro. Então, assim, eu estudei o mês de agosto. Comecei a receber mês de setembro. Aí passou outubro, novembro. Então, dezembro, janeiro, agora fevereiro, estamos falando aqui de 3 meses. 3 meses. Olha. E eu acho legal a gente ficar lendo as mensagens aqui, né? Ó, as vendas não param. E realmente não param, gente. Não param. Hoje eu participei de um lançamento, né? Podemos falar essa linguagem. E quando que eu terminar aqui, eu vou olhar meu WhatsApp. Vai ter pessoas que estão lá me perguntando. Porque aquele negócio, eu falo assim, eu estou aqui para te servir. Então, assim, hoje em dia, num mundo que é totalmente frio, totalmente corrido, todo mundo quer olhar para o próprio umbigo, uma pessoa escutar que eu estou aqui para servir, a pessoa se abre. Por quê? Porque as pessoas precisam ser escutadas. A gente precisa escutar as pessoas. Ouvir, todo mundo vai ouvir. Aqui pode ter um monte de gente aqui na live que esteja só ouvindo. Mas quem for escutar, vai ficar aqui e não vai esquecer. Então, assim, a gente se envolve muito, né? E eu acho que é muito importante a gente tratar as outras pessoas como a gente quer ser tratado. Então, tipo assim, Flávia, tudo são flores? Não, eu falei que teve alguns que eu até dispensei porque eu não me conectei. Mas, graças a Deus, no meu caminho está sendo flores. Né? Até se a pessoa não tem o recurso para comprar, né? A gente está falando de vendas, né? Não posso comprar, mas agradece a gentileza, a educação. Então, aquele negócio, gente, é só a gente focar, anotar as nossas metas lá, colocar direitinho no papel e realizar. Realizar como? Um passe de mágica, ganhei essa comissão. Não, é trabalho. Aqui a gente tem que ter postura profissional. Então, é uma profissional falando com a outra profissional que está dando exemplo para as pessoas que têm alguma dúvida, né? Ou pessoas que querem desistir. Então, assim, não. É vida profissional, né? Não é brincadeira. Isso é trabalho, né? Colocar mesmo em prática, em ação. Olha só, Osana, eu completei meus 20K esse mês. Ó, bateu já o faturamento aí de 20 mil em um mês. O fechamento dela é dia 17 que ela tinha falado. Hoje, né? Parabéns, querida. Manda lá na nossa comunidade, para a galera da comunidade que não entrou nessa live, né? Não tá aqui nessa live, para o pessoal saber aí. Parabéns pelos resultados. Olha só que coisa boa, gente. Maravilha. É tão bom. Filha, olha, eu vou ser como você quando eu crescer, hein? 20K. Vai ser, e vai ser rápido, né? Nessa velocidade aí que você tá, né? Já tá aí batendo quase 10K. Em nome de Jesus, o mais rápido aí você vai bater 10K. E com certeza, depois dos 10K, vem os 15, vem os 20 e assim vai. Fico muito feliz. Muito feliz de ver vocês, gente, com esse resultado. É tão bom, gente. Vale a pena todo esforço, sabia? Porque assim, o povo, eu acho engraçado, a gente tem os anúncios, né? E o povo vai responder lá nos anúncios. Eu chego muito hater. Eu até no vídeo que eu fiz comemorando os 40K, coloquei um pouquinho de hater lá para vocês verem. Chega muito hater, gente falando, né? Que fala, nossa,
é golpe, é não sei o quê, né? É mentira e tal. E assim, tem dia que aquilo me abala, sabe? Ficar vendo assim tantas palavras ruins de pessoas que É, nem conhecem a gente. Aí a gente chega na live e escuta um depoimento como esse, né? De saber aí que mudou a vida, né? Tem mudado a vida. E me diz, Flávia, para você, antes de você entrar no Closer Digital, como que estava? Você só estava nessa questão da logística, trabalhando na logística, ou você estava trabalhando, ainda investindo em outras coisas do digital? só estava só fazendo investimento e o retorno não entrando. Somente na logística, só que, como eu falei, em 2022 a minha vida deu um nó financeiramente, por N motivos, né? Eu investi um trabalho, saí um pouquinho da parte da logística com esses clientes do quais que me conhecem há anos, que trabalham comigo há anos, para poder me dedicar num restaurante, né? Que não deu certo. É. Então, o que acontece? Foi uma queda, assim, muito brusca financeiramente na minha vida. Ó, só hoje fiz 1.400, a Jéssica. Parabéns, Jéssica, só hoje. Só hoje. Parabéns aí, maravilhosa a Jéssica, gente. Eu falo, gente, vocês só me dão orgulho. Ai, como eu fico feliz. Ainda tem gente com medo. A pessoa vem aqui e fica na live e tá com medo, Flávia. Então, aí o que acontece? Em 2000, sobre essa parte de investimento, só estava só saindo. Então, quanto que entrou, aí você me perguntou como é que estava a minha vida. Eu estou consertando a minha vida financeira ainda. Então, o que o Close está fazendo na minha vida é eu poder pagar tudo que não está no lugar. Eu poder colocar algumas coisas, algumas contas atrasadas no lugar. Então, por isso que eu sou muito grata à parte do Close. Porque eu amo fazer o que eu faço. E conforme nós falamos, é trabalho. Então, é aquela postura. E com isso, eu estou voltando a ter a vida que eu sempre tive. Então, aos poucos, até meado desse ano, junho desse ano, eu vou estar quitada, porque isso tudo fez, assim, um dropship. Ao mesmo tempo, eu não podia investir e eu queria que desse certo. Então, não foi no caminho do dropship, foi no caminho do closer. Não importa. Eu só queria que desse certo o digital para mim. E glória Então, a Deus, glória agora a Deus, a né? Deus. Amém. Deu certo. Então, como é que estava a minha vida antes do closer? Toda bagunçada. Porque eu estava reconquistando os meus clientes da logística, do qual que eu tive que parar em 2022. Então, estava tudo bagunçado. Agora, os meus clientes estão legais comigo na logística e eu estou pegando a soma da logística com a soma do digital para eu poder deixar tudo alinhado. Então, assim, foi muito bom. O closer, para mim, é presentinho lá do céu, sabe? Eu falo assim, é o presente que Deus me deu, porque ele falou assim, não, filha, toma, você merece, vai dar certo dessa vez, e deu certo. Amém. E é isso mesmo, né? Eu conto minha história aqui várias vezes. É uma história que eu conto sempre. O dia que eu fui demitida, Deus colocou no meu coração que Ele estava me dando um presente. Porque Ele não tira nada da gente para não dar algo melhor. Né? E nesse dia, o versículo que ficou super forte no meu coração foi: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão segundo o seu propósito. Gente, eu sabia que Deus tinha algo melhor. 2 meses depois, eu estava fechando meu primeiro contrato, né? Em 2 semanas, eu tinha conseguido faturar R$ 4.000
para mim isso, para mim eu tinha a total clareza desse presente. Quando a gente lançou o Closer Digital, uma pessoa na fila da igreja, nunca me viu na vida, falou que viu, teve uma visão de Deus me entregando um presente. Aí eu tô aqui na live com a Flávia e ela tem também essa clareza, né, Flávia? De que esse presente não é só meu, ele é de vocês também. É o Senhor que preparou para nós. Você simplesmente entrega isso para a gente. E aí, se a gente está pronta para receber, para fazer a nossa parte, aí a gente consegue. Então, é muito importante a gente entender e saber o nosso lugar. Então, o que a Luciana e o que o Lucas entrega tudo. Eu não posso ficar falando tanta coisa que entregam, mas entrega até um apoio, se você não é MEI. Temos até um apoio, temos uma contadora, nem sei se eu posso falar isso, mas tudo bem. E quem é que entrega isso, sabe? Então, assim, eu sinto que vocês são pessoas tão do bem que vocês querem ajudar. Então, quando que a gente pega e vibra um resultado de 20K, ela estava com 17K e agora vira 20K, eu fico feliz como se fosse eu. Então, isso é uma mentalidade, aonde que a gente pega e fala assim, todo mundo que é closer tem que ter e vai ter sucesso. É maravilhoso, maravilhoso. Mas, respondendo a sua pergunta, é isso mesmo, Ju. Eu estava numa situação que nossa, eu fiz muita loucura por causa do dropshipping, entende? Então, assim, estava num lugar que tinha que estar certo, não tinha como não estar certo. E aí você até falou que muitas pessoas falam que é golpe, né? Ficam falando dessas coisas todas. Graças a Deus, conforme eu falei, eu anotei aqui 8 cursos, mas talvez tenha comprado mais. Nunca foi golpe, nunca foi. Mas assim, não era o meu caminho, não era para ser o meu caminho, né? Porque quando que a gente vira também afiliada, a gente também tem que fazer afiliada, ou a gente, como é que eu posso falar? Compra investir. Isso, tem que investir. Então, o closer, você só investe no seu próprio trabalho, no seu tempo. É o seu tempo que você está investindo, como qualquer trabalho. Então, esse lado que eu não precisava pagar tráfego pago, que eu não precisava fazer tráfego pago, que eu não precisava me preocupar com nada disso, isso aí me deixou assim, ó, né? Me deixou... Tira um peso das costas. Isso. Porque isso aí não é o meu trabalho, não é a minha responsabilidade, né? Porque como eu já tive do outro lado, que eu sei todas as manobras aqui do digital, isso daí para mim era muito pesado. Então, quando que eu vi que o close, eu só apenas tinha que entender como é que era o espelho do trabalho dele, né? Estudar o produto dele, e a minha parte é só vender. Então, se é para vender, vamos vender. Não, né? E o melhor, né? Para quem já trabalhou com vendas, igual você já trabalhou, eu trabalhei. Gente, quando eu trabalhava com venda, para mim, o grande desafio era a tal da prospecção. Quem é fechador não gosta de fazer prospecção, não gosta de correr atrás de cliente, né? De procurar uma pessoa que se interessa no produto. E quando você se torna closer, que você vai prestar serviço numa empresa, que a empresa ela já passa as pessoas que têm interesse já no produto, é muito, sim, é um alívio. Não sei se para você foi esse alívio, ô Flávia, mas para mim, eu pegava lista antes, né, quando eu trabalhava CLT, de pessoas que já tinham falecido. Eu ligava para... Eu sou zootecnista, né, de formação.
E eu ligava muito para fazendeiro. Às vezes a gente pegava lista telefônica, a pessoa nem sabia que empresa que era que eu estava falando, que produto que era. Às vezes a pessoa nem era fazendeiro. Então, assim, era um trabalho muito difícil, um trabalho de formiguinha. Então, o que, que eu gostava? Eu sempre gostei mais da parte de fechar, porque é a parte que a gente ganha dinheiro. Aí, Isso de aí. repente, você conhece a vida de closer, né? Onde você pode prestar serviço numa empresa, a empresa ela já te passa as pessoas que têm interesse e você só faz os fechamentos. É outra vida. É. Você sentiu essa diferença também? Sim, porque o que acontece? Como você falou, você trabalhava com lista telefônica, né? Então, assim, a pessoa está lá, o lead está lá porque ele tem esse interesse. E, em algum momento ele clicou, em algum momento ele questionou. Então, esse tempo todo, ó, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, vamos falar agora janeiro, esse tempo todo, Ju, eu fiz vários caminhos. Teve aquele que só vinha para o meu WhatsApp, ou então para o meu CRM, totalmente para fechar. Tinha aquele para eu poder desenvolver, mas é um desenvolvimento que a pessoa sabe que é a Juliana, que trabalha com produto digital, entendeu? Então, assim, não era nada no escuro, né? E a gente só dava continuidade em desenvolver. É totalmente diferente, porque a pessoa sabe. Aí eu já me apresentei como especialista de equipe do infoprodutor, eu já me apresentei como comercial, né? Como closer. Então, tem várias nomenclaturas que a gente pode falar, né? Então, é conforme a gente desenha lá no lado comercial. E é totalmente diferente, porque você não está pegando e perdendo o seu tempo, né? Tem várias estratégias, vários caminhos, que aí vai falar assim, desse caminho que eu quero, que eu gostaria que você trabalhasse. Ah, mas aí a gente pode trabalhar desse caminho. Opa, legal, então vamos juntar os dois caminhos. É muita troca, é muita informação, é muita coisa boa, gente, conforme eu falo. Por isso que às vezes eu fico trabalhando até não sei que horas, porque assim, é tanta coisa para trabalhar. Eu estou falando aqui com você na live, tem um, tem um WhatsApp aqui falando assim, após o pagamento é só aguardar? Então, assim, eu estou aqui na live com a Juliana, acabei de fazer uma venda. Glória a Deus! Então, assim, isso é mágica? Ah, a Flávia vendeu. Não, isso é trabalho. Isso é trabalho, gente. Aqui. Ele está só esperando agora eu responder e eu vou falar assim, sim, agora você vai esperar, você vai receber no seu e-mail que você fez na inscrição. Simples assim. Vou dar boa noite, vou agradecer e acabei de ganhar uma comissão. Isso faz parte da vida do closer. Isso é ser closer, né? E assim, olha lá, tá perguntando várias coisas aqui. Vamos responder, pessoal, aí. Porque é uma maravilha, gente. Eu acho assim que é muito fácil a gente pegar e assistir a live da Juliana com uma aluna, com um aluno, e ver que existe possibilidade. E quando que falam assim, ai, Flávia, você tanto fala que adora ser vendedora? Sim, gente, sabe por quê? Vendedora, eu não tenho lá um salário fixo, né? Flávia vai ganhar R$ 3.800. Não. A Flávia, quando que termina? O dia 30, o dia 31 de cada mês, ou então fevereiro, que é 28, né? Ou 29, se for ano bissexto. Simplesmente, eu vou pegar e vou fazer novamente o meu salário. Então, significa o quê? Que eu não estou quietinha. Eu tenho que fazer essa movimentação para poder ganhar minha comissão. Então, trabalhar com venda, para mim, é como se fosse todos os dias um dia diferente, sem rotina. Mesmo sabendo que a gente tem a nossa rotina de trabalho, né? Mas os clientes que nós vamos conversar, as pessoas que nós vamos conversar, uma vai ser diferente da outra. Então, por isso que eu amo trabalhar com vendas. Eu amo, Que amo, bom. amo, amo. É bom mesmo. Eu aprendi a amar, né? É mais.
vai indo. Eu aprendi depois que eu comecei a ganhar dinheiro, né? Que eu vi, falei, nossa, isso aqui é bom demais. A gente consegue fazer o nosso salário, né? E de repente tem muita gente aqui nessa live que tá com medo, nunca vendeu nada e fica. Tem gente que não gosta, né? Às vezes chega gente aqui assim, já fala que não gosta. Gente, mas depois que entra no Closer Digital, já vi muitas alunas mudarem de ideia. Sim. Mudarem por quê? Por ver as oportunidades e por aprender que qualquer pessoa consegue aprender. Qualquer pessoa consegue aprender. Né? Você aprende aí técnicas onde você consegue aplicar e ter resultados aí surpreendentes. Igual aquela aluna que você falou que viu a live, que ela trabalha CLT e ela faz as vendas, né, como closer nos intervalos lá do serviço dela, no horário de almoço e à noite, ela não tinha experiência nenhuma com vendas. E, Isso, e ela já estava faturando lá o quê? 9 mil reais. Olha só, isso, 9 ela mil reais para quem... Ela não tinha, ela falou, não tem experiência com venda. Aí eu fiquei assistindo e falei assim, se a pessoa não tem experiência com venda, se eu só trabalho com vendas, né, o meu passado, o meu presente e o meu futuro, por que que não vai dar certo? Né? Foi a cereja do bolo, sabe? Também eu assisti aquela, qual o nome daquela ruivinha novinha, que tem 20 e poucos anos, que tirou 6 mil e pouco em um mês? Ah, Brenda. Acho que é a Brenda, Brenda. a live da Brenda foi maravilhosa. Eu estava eu estava bem no início, Ju. Eu estava bem no início do curso. Assisti a live da Brenda. E aí eu chamei meu filho e falei assim, vem assistir comigo. Porque a Brenda, ela tem 20 e poucos anos, não é isso? Uhum. Então, Isso. aí ele assistiu comigo, eu falei assim, não tem como isso não estar certo, né? Então, assim, eu vibrava junto com ela, quando que ela falava assim, eu trabalhava para ganhar 1.000 e poucos reais. Não foi? Não foi isso que ela falou? Isso. E agora Uhum. estou com esse valor. Então, assim, quando que a gente sente essa energia, essa vibração, aonde que a gente acredita no que a pessoa está falando, né? A gente vê verdade no que a pessoa está falando, é uma maravilha. É uma maravilha. Isso. Eu assisti outras lives, tá? Tem aquela da Rosana, assisti algumas outras lives. Eu até no Telegram, né? No nosso grande network que a gente tem, eu fiquei. Você vê que esse período de dezembro e janeiro, eu fiquei um pouquinho ausente lá, né? Porque eu sempre mandava muitas mensagens. Mas por quê? Porque eu estava atrás da minha meta, né? E eu falei, eu tenho que conseguir essa meta, que eu vou estar lá, e eu vou conseguir. Então, assim, gente, não tenha dúvida, não. A Juliana e o Lucas são pessoas muito transparentes, são cristãos, eles sempre falam a verdade, eles seguram na mão. A gente tem uma comunidade que é um grande network, que um ajuda o outro, um dá apoio para o outro. Gente, quem sou eu? Eu ainda eu tenho pequenos meses dentro do Closet Digital. Pequenos meses, né? Então, tem pessoas muito mais antigas do que eu lá dentro. E essas pessoas, a gente ajuda, a gente fala, a gente troca. Quanto que eu coloquei o mês, finalzinho de janeiro, né? O meu depoimento lá dentro. Aí algumas pessoas que acabaram de entrar ficaram perguntando, poxa, que legal, isso aí faz com que a gente fique um pouco acreditando, motivado. Não é questão de ser, não é motivação, é a pessoa realmente acreditar, né? Porque Que eu é acho que possível. motivação é é muita coisa para uma motivação, né? Então, assim, é questão de acreditar e aplicando, fazendo. Vendas são técnicas. A Juliana tem técnica para vender, a Flávia tem técnica para vender. Somos duas pessoas diferentes. O cabelo dela é liso, meu cabelo é cacheado, a pele dela é diferente da minha, né? Então, tudo é diferente. Só que a gente tem uma técnica.
E depois a gente vai dar o desenvolvimento da conversa com o seu feeling, né? Com o seu time, né? Com a sua educação, com a sua gentileza. Então, gente, eu só tenho coisas boas para falar, porque a minha experiência no digital foi uma experiência que, para mim, não foi boa financeiramente, porém, para conhecimento, foi maravilhosa. Porque quando eu estou no Macau com um empresário e ele fala várias coisas do quase que eu já fiz, isso daí acaba até a minha figura, né? A Flávia que sabe tudo dentro do digital. Sei porque eu fiz no passado. Eu fiz em 2023, né? Eu fiz no início de 2024. Então, assim, é aquele negócio. A gente, o nosso conhecimento, ninguém vai tirar da gente. Ninguém. Isso. As frustrações, né? Igual tem muita gente aqui, as frustrações que você teve em outros cursos, vai ser uma bagagem para você carregar. Isso. Né? Não deixe isso te enterrar, porque eu já vejo gente assim, nossa, eu já paguei 5 cursos no digital, nunca tive sucesso, o meu medo de entrar para o closer é esse. Gente, não deixa isso te enterrar, não. Deixa isso te agregar. Você vai se tornar closer, você vai entrar para esse universo aí do digital, você vai entender o que as pessoas estão falando, né, com facilidade aí, e você vai viver aí essa vida de closer, né, e aplicar tudo que você precisa, tudo aquilo que você precisa, a gente ensina lá dentro do closer digital. Então, você não precisa ficar com medo, com receio, né? Já vi aqui várias pessoas chegando aqui com muito receio. Gente, eu tô vendo aqui que surgiu um assunto, né, de medo aqui. Eu quero saber aqui quem, as pessoas, né, novas que ainda não entraram para o Closer Digital, quem tem medo e qual é o medo que você tem? Conta aqui pra gente. Que a gente vai... A gente ficar sabendo e vamos falar sobre isso. Isso. E outra coisa, Ju, todos esses cursos quais que eu participei, que eu comprei, jamais vou falar mal deles. Isso daí foi para o meu caminho, para o meu desenvolvimento. Se foi no Closer Digital que eu conseguia financeiramente o retorno, mas jamais, porque eu acho muito importante a gente ter essa consciência. Ó, já paguei 11 cursos, mas tenho fé que esse vai estar certo. Então, só não sei o nome dela. Então, você 12, eu 8. Pelo menos eu anotei aqui 8. Tenha fé. Tenha fé. Acredita no que eu estou falando para você. Uma mulher de 50 anos, uma mulher que eu tenho medo de não conseguir trabalhar. Não tem como não trabalhar. Não tem como não trabalhar. Eu acabei de falar que eu estou dispensando empresários porque eu não tenho tempo para trabalhar com eles. E dói o meu coração, Juliana. Mas dói tanto o meu coração porque eu não quero dispensar ninguém. Mas para a gente ter uma postura e uma qualidade de trabalho, né? A gente tem que saber. Esse curso é maravilhoso, com certeza. Mesmo que não... Tem gente aqui com medo de gastar muito com anúncio e errar nos anúncios, não conseguir fechar com os leads. Mas não vai ser aqui no Closer Digital que você vai gastar com anúncio, não. Gente, Closer Digital não gasta, não tem que investir dinheiro nenhum para ter retorno financeiro. O único investimento que você faz é no seu conhecimento. Conta aí para elas. Olha, eu estava falando a live toda que eu comecei como dropship. Ali sim que eu tinha que gastar muito dinheiro, que eu tinha que fazer muito investimento. Você não tem que fazer o investimento. O investimento é o seu tempo para você estudar, para depois aplicar. E assim, tenho medo de não conseguir cliente. Por que você tem medo se a Juliana e o Lucas ensina como você fazer a prospecção e como você conseguir?
Isso. Então, assim, não tem como. É tudo muito explicado. Então, tem o módulo 1, tem a mentalidade para destravar, para poder crescer. Tem tanta coisa lá dentro. Tem aonde que o Lucas mesmo, ele mostra, né, o Ju, quanto que ele estava fazendo, né, um Macau Aham. maravilhoso. Aquilo ali eu assisti tanto, que eu falei assim, não, eu vou olhar cada mínimo detalhe. E eu sou uma pessoa, Ju, que eu tô sempre assim, ó, eu sou muito de escrever, Certinho. adoro escrever. E aí depois que termina, eu fico olhando tudinho que eu escrevi. Então não tem Isso como, mesmo. você não vai usar nenhum dinheiro seu, você vai apenas entrar no curso, você vai fazer um investimento para entrar no curso e depois você vai ter uma profissão. E uma profissão do qual muitas pessoas estão precisando, tá, gente? Isso. Estão pegando aqui no mercado. Ó, hoje é o quê? Hoje é dia 17 de fevereiro, né? Isso. Foi Uhum. início de fevereiro, Ju. Ó, dezembro, eu falei não. Janeiro, aquela outra foi final de novembro e início de fevereiro. Toda vez tem alguém que você está dispensando. Eu não gostaria, falo novamente, não gostaria. Se tiver alguém aqui assistindo, né, eu não gostaria de dispensar. Porém, a gente tem que entender que a gente tem que apresentar, o nosso nome profissional é muito mais importante. Porque hoje eu posso estar precisando muito de dinheiro. Só que eu acho que para sempre, o Flávio Vieira, né, o meu número de WhatsApp, a pessoa vai sempre olhar com outra visão, né, com mais carinho, né, falar assim, olha, a Flávia é legal, eu preciso ter ela na minha equipe, mas assim, eu acho que vale a pena a gente pensar primeiro. Aí eu dispenso, tem que dispensar. Tá certo. A Gisele aqui. O medo é de não conseguir aprender e acabar perdendo no caminho. Tem como? Não tem, porque é tudo muito explicado. E fora isso, nós temos uma grande comunidade que um segura na mão do outro. Conforme eu falei aqui, uma pessoa acabou de fazer um faturamento de 20K. Eu não cheguei nem à metade, né? A minha meta é chegar a 10K. Então, eu vibro. Então, ela troca comigo, eu troco com ela. Uma ajuda a outra, uma segura na mão da outra. Então, não tem como. Ó, quantas horas por dia você trabalha? Eu também falei, a gente faz o nosso horário. Eu falei que hoje, na parte da tarde, eu levei a minha mãe ao médico. Aí depois eu fiz uma reunião e agora eu estou aqui com a Ju. Então, talvez eu só vá responder o que acabaram de fazer a compra aqui comigo, agradecer, tomar um banho e relaxar. Talvez, se eu que vai Isso. Para mim, não. Pra, pra mim tá tudo certo. Tô vendo você. É, isso. É.
É verdade. É uma bênção, gente. É uma bênção. A Jennifer está perguntando aqui o valor do investimento no conhecimento. Ó, vocês que ainda chegaram por agora, né, estão em dúvida, tem algumas dúvidas aí. Antes de você entender o valor, gente, o preço, quanto você vai pagar para entrar, a coisa mais importante que você precisa saber é se é o que você precisa tirar suas dúvidas. Então, você pode ir lá no nosso direct, nós temos uma equipe de closer atendendo, tirando todas as dúvidas. É só você ir lá e mandar a palavra closer e falar: ah, me ajuda aqui, eu preciso tirar algumas dúvidas aqui, eu quero entender um pouco melhor. Porque nessa live, a gente faz mais para reconhecer aqui o resultado da aluna. Não é para explicar como que é o closer, nada disso. Então, se você tem essa dúvida, você vai para lá. Se você veio aqui através da Flávia, né? A Flávia te convidou, a Flávia pode tirar suas dúvidas também. Eu sei que tem gente aí, amigos da Flávia aqui, né? Eu vi gente falando assim: ah, a Flávia é maravilhosa e tal. Ela também tira todas as suas dúvidas aí. Tem uma pessoa aqui, a Gisele, falou assim, ó: eu sou mãe atípica, sou engenheira civil. Ano passado trabalhei tanto que a minha filha teve depressão e eu não consegui perceber. Esse ano quero algo que consiga fazer em casa e dar atenção aos meus filhos. Nossa, Gisele, já assim, passaram aqui várias mães, pelo menos umas 3 que eu me lembre, que são mães atípicas também. E tinha essa mesma necessidade. Então, assim, quando você tiver um tempinho, vai lá no meu perfil e assiste algumas lives lá para você ver que é possível para você também, né? Mãe atípica tem que estar junto, tem que estar perto, acompanha em, como é que chama, em terapia, essas coisas, né? E é possível demais para você. A gente tem alunas aqui que é arquiteta, tem advogada, engenheira, pessoas que sentiram a necessidade de voltar para casa, né? Igual a Flávia aqui, de estar em casa, de trabalhar em casa. A Flávia por questão também da mãe, né, Flávia? Por... Sério? Uai, para mim não tá travada. 2 pessoas falou que travou. Será que eu travei também, meu Deus? Ah, uai, que estranho, porque para mim você não tá travada. Ou está sem som, tá mudo. Ai, meu Deus. Pois é, uai, que estranho. Falou que tá travado. Ai, e o pior é que já tá faltando uns 5 minutos aqui. Ju, só estou ouvindo você. Pessoal, não sei o que está acontecendo, porque eu estou ouvindo a Flávia, né? O dela, para mim, não congelou. Mas se para você congelou, pena. Eu não sei nem o que fazer, porque para mim nem tá congelado, né? E, bom, ah, tá. Por nada. Amém. Tá, eu vou falar com eles aqui. Pessoal, a Flávia estava me agradecendo aqui, né? E falando, já declarando que vai voltar com mais resultados. Em nome de Jesus, a gente vai ter mais lives aí com resultados dela ainda maiores. E Flávia, eu quero te agradecer, você está me ouvindo, né? Que bom. Flávia, eu quero te agradecer. Que bom que você está aqui nessa live comigo, né? Compartilhando aí do seu resultado, inspirando outras pessoas. É tão bom isso. Parabéns aí pelos seus resultados. Eu quero ver ainda resultados ainda maiores. Vai ser muito bom a gente compartilhar isso cada vez mais, né? Então, rumo aos 20K também,
né? Aos 10, aos 20k. E Deus vai abençoar em nome de Jesus aí, que cada dia vai ser resultado ainda maiores. Gente, tem só responder aqui. Tem gente que ainda tá com dúvida. Ó, sou de Pernambuco, será que funciona aqui no Nordeste? Ó, querida Lavínia, né? Lavínia funciona em qualquer lugar, porque você trabalha home office, tá? O trabalho do closer é home office, então você consegue ter sucesso em qualquer lugar. Gente, dúvidas sobre essa profissão, manda lá no nosso direct, manda a palavra closer, que nós vamos te atender agora. A nossa equipe tá lá esperando vocês para te atender. E eu quero mandar um beijo especial para Flávia. Que pena que vocês não deu tchau para ela, não viu aqui o finalzinho, né? Não deu para ela dar tchau. Mas um beijo aí para vocês, gente. Um beijo, Flávia. Muito obrigada por participar. Muito obrigada a cada um que ficou aqui até o finalzinho. A live, gente, vai ficar salva. Então, se você chegou só no finalzinho, você pode ver o comecinho aí da Flávia, que em 4 meses aí já está faturando 7 mil reais no mês. Glória a Deus. Obrigada, Flávia. Amém. Amém. Que bom, um beijo. Obrigada, viu, Flávia? Obrigada, pessoal. Um beijão para vocês. E bora lá pro direct tirar dúvida. Quem ainda tá com